Reviravolta pessoal e o jogo do Flamengo e Lanús pode ser adiado, é isso mesmo. E você vai saber os desfalques que o Flamengo tem para amanhã às 9h30 pelo primeiro jogo da final. E Vinícius Júnior sofre racismo e Mbappé defende ele, é isso mesmo. E Lino diz sobre ele no Flamengo e a confiança, a questão das críticas que ele vem sofrendo. Fala, meu parceiro e minha parceira rubro-negros, tudo bem com vocês? Começando um videozinho aqui mais do que especial. Se você é novo por aqui, peço humildemente para você se inscrever no canal. Se inscreve aí e dá essa moral pro Flanalítico. Eu agradeço demais a sua inscrição. Muito obrigado já de antemão. Dá essa moral pro Flanalítico e se inscreve aí, beleza? Vamos começar aqui falando do sorteio. Falta menos de uma semana para o sorteio gratuito da camisa do Mengão para vocês, pessoal. São 3 passos simples: ser inscrito no canal, escrever lá um comentário no vídeo do sorteio e responder um forms para caso você ganhe e consiga entrar em contato. Falta menos de uma semana e você não pode deixar de participar, porque de graça até agulha na testa. Vamos começar aqui falando justamente da questão do Vinícius Júnior, né? O que aconteceu? Durante o jogo, o Vinícius Júnior fez lá o gol e um jogador argentino do Benfica chamou ele de macaco, um monte de coisa assim, bem ruim, bem ruim. Aí ele falou o seguinte: racistas são, acima de tudo, covardes. Precisam colocar a camisa na boca para demonstrar como são fracos. Que ele botou a camisa na boca para xingar o Vinícius Júnior. Mas eles têm ao lado proteção de outros que, teoricamente, têm a obrigação de punir. Então ele metendo a malha em quem pune esses jogadores racistas, né? Nada do que aconteceu hoje é novidade na minha vida e da minha família, dizendo que é uma situação normal. E aí o Mbappé defendeu o cara. Mbappé que não é muito de falar muita coisa sobre racismo, que eles não gostam por lá, né? Depois o número 25, Prestiani, que é justamente o jogador do Benfica, não quero falar o nome dele por aqui, porque ele não merece. Começou a dizer palavras inaceitáveis e depois meteu sua cara dentro da camisa para que as câmeras não captassem o que ele dizia e disse 5 vezes que Vini é macaco. Eu, Vini e muitos jogadores do Real Madrid perdemos o controle. E não tem como, né? E aí o próprio Flamengo se solidarizou com o Vini, é óbvio, né? Ali tem um garoto que sonhou, que lutou, que venceu muita coisa para estar onde está. E dói ver alguém ser atacado simplesmente por ser quem é. É uma situação muito ruim. Ainda mais vocês sabem que tem muito preconceituoso. Ainda mais, pô, lá na Argentina tem muita gente que é preconceituoso, que chama a galera mesmo de macaco. E também isso acontece muito lá na Europa. Eles se sentem à vontade em falar esse absurdo. Então eles têm que se ferrar, têm que ser punidos. Mas é uma situação que é difícil de mudar, que é um problema estrutural, como vocês sabem. Vamos mudar aqui de assunto agora, falar dos desfalques que podem ter amanhã. É isso mesmo. Como vocês sabem, o Saúl está se recuperando ainda da cirurgia feita. O Plata não vai participar porque ele foi expulso no jogo anterior. E aí ele vai ter que cumprir 2 jogos de suspensão. Então ele não pode jogar nem na Argentina, nem aqui no Brasil. O Alacian também não vai participar e Jorginho também ainda não está recuperado. Quem vai voltar a jogar, Flanalítico? O Varela, que vai jogar, e eu quero saber até de você. Você colocaria Varela de titular ou daria moral pro Emerson Royal, que ele tem jogado, tem melhorado o jogo dele? Eu acho que falta ali algum encaixe ali para ele conseguir sobressair ainda mais. Agora vamos falar justamente sobre Lino antes de falar sobre o adiamento do jogo. É isso mesmo. O jogo pode ser adiado. Eu vou explicar para vocês. Não é uma coisinha boba não, tá? Pode realmente acontecer e o Flamengo vai manter a sua programação por enquanto. Mas ele realmente pode ser adiado e eu vou falar para vocês o porquê ele pode ser adiado, pessoal. Mas vamos falar aqui do Lino, ó. O Lino falou numa entrevista exclusiva ao GE, entrevista do Bruno Cortes e Luiz Assá, que tá no GE. Vamos falar aqui, ó. Na base você tem uma pequena dimensão do que é o Flamengo e a torcida, né?
Ele jogou na base do Mengão, depois saiu lá para fora. Agora na equipe principal não tem como. A demonstração, as finais, os jogos que jogamos, tudo isso demonstra a grandeza do Flamengo. É mais do que eu esperava, porque não é só o torcedor do Flamengo que fala do Flamengo. É o mais querido do mundo, mas também é o mais odiado. Isso daí é verdade verdadeira, pessoal. No Brasil, parece que os outros times não gostam do Flamengo por estar sempre ganhando e chegando. Tem alguma coisa contra. Às vezes o torcedor do outro time não tem nada a ver e fala do Flamengo, dos jogadores. É normal. Mas jogar no maior time do mundo é assim mesmo. Todo mundo vai falar porque é o maior e o melhor. Mandou bem, Samuel Lino. E ele completando aqui, sobre justamente a pressão e a torcida criticando ele. É normal a pressão, a torcida querer falar. Aqui no Brasil é um valor muito alto. Entendo, eles têm razão, mas da mesma forma que eu comecei e eles falaram muito bem, também podem cobrar. Depois voltam a falar bem. E eu quero falar bem, Samuel Lino. Então, graças a Deus, tomara que se você faça essa temporada de 2026 a sua melhor temporada da carreira. Aqui tem sempre pressão, independente do valor, o jogador é cobrado e pressionado, justamente falando sobre quanto ele custou e que isso às vezes sofre justamente essa pressão. Então tá aí, Samuel Lino, espero que ele jogue muito bem esse ano de 2026 e conquiste ainda mais títulos com a camisa do Flamengo, que uma coisa a gente não pode negar, que o cara sempre deu muita raça em campo. Agora vamos concluir aqui com a notícia mais importante sobre o jogo do Flamengo que pode ser adiado. O jogo, pessoal, fiquem ligados, se ocorrer amanhã, vai ser às 9h30 pela Disney, beleza? Sistema de stream da Disney Plus, então você tem que ser assinado lá. Se você não tem, já vê com alguém que tenha e já fica ligado para você não perder o primeiro jogo entre Flamengo e Lanús pela final da Recopa, beleza? Aqui, ó, vamos ver o que tá acontecendo lá na Argentina, ó. O duelo entre Lanús e Flamengo pode ser adiado. Uma greve nacional convocada pela CGT, Confederação Geral do Trabalho. O impasse envolve a atuação da União Trabalhadores de Entidades Desportivas e Civil, sindicato que representa trabalhadores de entidades esportivas do país. Então, o que pode acontecer, pessoal? Tá tendo uma greve lá. E se esse sindicato das entidades desportivas aderir, pode acontecer justamente de ser adiado, porque não vai ter ninguém para trabalhar no estádio. Se ninguém vai trabalhar no estádio, não vai ter segurança, não vai ter nada e infelizmente vai ter que ser adiada a partida. E justamente esse sindicato ainda não falou nada, não falou nem que sim, nem que não. Então deve estar rolando uma pressão gigantesca, a greve está ocorrendo lá, está sendo sinistra e pode paralisar tudo. Então a gente tem que ficar ligado para ver se realmente vai acontecer o jogo, né? Se o sindicato aderir ao movimento, não terá funcionários aptos para trabalhar. E a Conmebol ainda não se pronunciou. Então, pessoal, agora de manhã aqui da quarta-feira, faltam mais ou menos 36 horas para o jogo. O Flamengo já está lá, vai treinar hoje no CT ou no estádio do Boca Júnior e ainda não foi falado nada, cara. Isso daí é um absurdo, porque tem que ter uma organização. Imagina os caras irem para lá, chegarem lá, treinarem lá e não poderem jogar. Não teve um acidente geológico, não teve nada. É uma questão de greve. Então isso daí podia ter sido melhor alinhado e é claro, e espero que consiga ter o jogo amanhã por questão de calendário. O calendário do Brasil está muito enxuto, inclusive o jogo do Mirassol foi adiado, o jogo que aconteceria no dia 25. No dia 25 foi adiado por conta do jogo de volta entre Flamengo e Lanús lá no Maracanã, que vai acontecer dia 26, beleza? Então são essas informações de hoje, pessoal. O que você faria se tivesse acontecido essa situação ali com Vinícius Júnior? Você concorda? Você discorda? Como é que tem que ser punido, né? E esse adiamento aí, cara, como é que fica essa situação de adiamento?
Deixa aí nos comentários a sua opinião. E quem você colocaria amanhã de titular? Varela ou Royal? Você daria uma moral pro Royal, que tem melhorado o seu futebol? Ou iria ali na segurança de Varela, ele que acabou de se recuperar de um problema no tornozelo direito? O que você faria? Deixa aí nos comentários. E não se esquece de participar do sorteio do Flanalítico. Camisa de graça do Flamengo, preta e vermelha, com escudo de regatas aqui, muito bonita mesmo. Participa lá, só tem 40 pessoas participando até o momento e suas chances de ganhar são altíssimas. Você às vezes joga na Mega Sena aí 1 para 50 milhões e pode ganhar uma camisa aqui do Mengão, 1 para 40 pessoas. Então participa aí, que faltam o quê? Faltam 5 dias para o sorteio só. Só 5 dias, então participa lá e concorre. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like e comentar. Tamo junto, uma ótima quarta-feira a todos e saudações rubro-negras!